É que eu vi vazio lá. Eu vou dar uma olhadinha melhor, né? Não, tá Na tranquilo. listinha. Pronto, pessoal, tá gravando. Sim. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Capítulo 1, Perguntas dos Sábios. Verso 5. Um dia após terminarem seus deveres matinais, acendendo um fogo sacrificial e oferecendo um assento de honra a Sira Sutta Goswami, os grandes sábios, com grande respeito, fizeram perguntas sobre os seguintes assuntos. Repetindo, verso 5. Um dia, após terminarem seus deveres matinais, acendendo o fogo sacrificial e oferecendo seu assento de honra a Srila Sutta Goswami, os grandes sábios, com grande respeito, fizeram perguntas sobre os seguintes assuntos. Desculpe, hoje não era o verso 4? Ou eu estou enganada? Não tem, passou para o 5. Ah, não tem o 4? Ah, Você tá. está selecionando algum dos versos. Eu também prestei atenção nesse detalhe. Pois é, eu falei, ué? Obrigada. Imagina. Vou ler em André, sânscrito. isso, Andréia, por favor, faz a leitura do sânscrito, por gentileza. Slava. Taikadatu munaya pratarhuta hutagnaya satkirtam sutamarsinam praprashuridam madarat. Muito bem, eu estou entrando aqui pelo meu computador. Eu queria saber, Tula, se você consegue disponibilizar na tela o verso que estamos trabalhando nele hoje. É possível? Assim, de imediato, eu vou primeiro fazer um acerto aqui para ver se eu consigo, tá? Porque eu estou no celular também. Mas, Não, então pode deixar, tá? Pode deixar. Bom dia, Prabhu. Hare Krishna. Eu posso tentar colocar. O ideal é a gente ter o verso diariamente na tela para que os participantes possam eventualmente acompanhar aí, ou se tiver algum detalhe. Além do que, também a arte desses versos são muito bonitas e o aspecto visual também dá muita informação. Então, eu gostaria que, se a gente conseguir colocar sempre disponível o verso na tela, vai ajudar bastante aqui a nossa dinâmica. Pode ser? Muito bem. Mas, enquanto a gente não consegue aí o verso, eu vou dar sequência aqui, tá? Deixa eu finalizar aqui. Muito bom dia a todas as pessoas aqui presentes na sala. Namastê. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Gyana Timirandasya, Gyananjana Shalakaya, Chaksurul Militam Yana Tasmai Shri Gurave Namaha. Muito bem, nós estamos agora fazendo a nossa imersão nessa escritura sagrada que é o Srimad Bhagavatam. E esse verso é um verso relativamente simples, né? Está sendo mencionado aqui o início do processo, né, que vai se dar a partir de agora, um dia após terminarem seus deveres matinais, né, acendendo o fogo sacrificial e oferecendo um assento de honra a Srila Sutta. Aí
para vocês que vão ler os Gotas Védicas, vai sempre aparecer escrito Goswami, né? Porque para nós, no nosso português aqui, S tem som de Z também, né? Como, por exemplo, frase, né? Que é S, mas tem som de Z. Então, mas no sânscrito não tem essa variante, tá? Então, quando vocês forem falar Goswami, pode falar com SU mesmo, com som de S. Goswami. E ali, S-R-I, Srila, Srila, tá escrito Srila, mas como vocês podem ver, tem um pontinho em cima, um acentozinho em cima. Então, tem som de X, olha só, tem som de X, né? E aí, vai ficar Srila. Você transforma o S em X, Srila. E Srila Sutta, ao invés de Goswami, fica mesmo Goswami, tá? Então, Srila Sutta Goswami. Os grandes sábios, né, com grande respeito, fizeram perguntas sobre os seguintes assuntos, tá? Então, olha só. Eu não sei se vocês sabem desse dado, né? Esse dado ele é patrimônio público. E isso está relacionado com os documentos históricos, registros. Deixa eu pegar aqui. David, você que está compartilhando a tela? Sim, sou eu. Procura para nós aí, por favor, uma imagem do sacerdote de Harappa. Tá? Vou pegar aqui, vou passar para você a imagem específica, porque eu vou dar uma informação histórica, e eu vou precisar de uma imagem. Eu acho que eu posso mandar essa imagem para você diretamente aqui. Não sei se vocês já ouviram falarem numa cidade de 8.000 anos, tá? Que é uma cidade arqueológica que recentemente foi descoberta, né? A civilização de Harappa, no Vale do Rio Indo, ok? Já tenho aqui a imagem comigo. Eu vou passar para você, David, a imagem, tá? E aí você já... Ok. Vou passar para você. Acho que vou passar o link vou passar. É bom mostrar o link todo, tá? Vou passar aqui para você no outro telefone, tá bem? Aí você compartilha na tela. Ó, dá uma olhada. Aumenta um pouquinho só essa imagem que está na tela, por favor, David. Aumentou? Coloca a ilustração, os sábios. Espera aí. Realça a ilustração. Ai, meu Não o Deus. verso em si. Isso. Você consegue colocar os sábios só para a gente... Porque ele vai pegar o sacerdote de Harappa aí abaixo. Pronto, tá bom, é o suficiente. Agora, troca a imagem, eu mandei no seu WhatsApp aí, a civilização de Harappa, o sacerdote de Harappa. Gente, ó, vai tentando aí, enquanto eu vou dando sequência aqui, tá? Coloca para nós aí. Eu passei no seu WhatsApp, tá bom? Pega lá. Vai dar diretamente no site do Google, que vai mostrar várias imagens e a gente vai explorando elas. Ó, deixa eu falar com vocês o seguinte. Nós temos uma ciência natural, que é baseado em datação de carbono, envolve sociologia, história, etc., que é o que nós chamamos de ciência, né? E, recentemente, a paleontologia, numa combinação com a arqueologia, descobriram uma civilização do Vale do Rindo, basicamente a Índia, que é o que nós chamamos de Índia, ou Vale do Rindo, que tem registros, dados, informação, tal, é a cidade conhecida como Harappa. Tem outra também, próxima, chamada Mohenjo-Daro, tá? Harappa e Mohenjo-Daro. Então, Harappa, essa cidade,
ela foi datada de aproximadamente de 8 a 9 mil anos. Tá? Agora, prestem atenção nesse manto que eu estou usando aqui. Tá? Observem esse manto que eu estou usando aqui. Ok? É semelhante ao que alguns dos sacerdotes estão vendo lá. Tá? Eu acho que vou... Essa cidade... Chegou a receber, sim. Passar no grupo dos buscadores também, para depois vocês olharem, caso vocês queiram. Tá? 8 mil anos, ok? 8 mil anos, a cultura védica, há 8 mil anos, olha lá, a civilização do Vale do Rindo, Harappa. Observem o manto dele, observem o meu manto. Tá. Essa cultura, se observarem que na testa dele, ó, você consegue aumentar um pouquinho dele, a imagem, para ficar visual, para ficar mais visual. Quanto mais fácil você tornar, mais prático vai ficar aqui dele. Porque a dele está lá na França, então tem um delayzinho, uma diferença. Acho que se eu mesmo conseguisse aqui... Não, mas eu não consigo. Não, não tô ouvindo. Mas não dá para... né? Aqui, ó. Prabhu, individualmente, cada um de nós podemos aumentar. Do Muito ladinho bem. da tela, passando o mouse, aparece a setinha. Aí dá para aumentar, se Boa. for o caso. Boa. Se vocês aumentarem a tela aí, tá? Vocês vão ver que lá em cima, né? Na testa dele tem uma marquinha. Tá? Eventualmente, vocês me veem aqui na sala dos mantras com uma marca. Aqui também. Já repararam nisso? Não sei se vocês repararam. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero ilustrar com isso apenas, tá? Que essa civilização, esse estilo, esse método, ele já existe há mais de 8 mil anos. Aí você tem uma cidade toda bem organizada, sistema político, calefação, uma cidade extremamente sofisticada, há mais ou menos de 8 a 10 mil anos atrás. Tá? E registrada com dados arqueológicos, com documentação, tudo. Eles tinham um sistema de comunicação baseado que eles chamam de o proto-sânscrito, que seria um sânscrito mais primitivo. Na verdade, não é assim. É que essa civilização, essa cidade aí, é um dialeto. Então, não é, o sânscrito ele já vem formatadinho, né? De certa forma. Ele já entrega aos sábios formatado. E aí você tem as diferentes cidades, diferentes culturas que vão, né, no primitivo ainda, eles vão tentar lidar com esse contexto todo e vai dar algumas variações, que é o que nós chamamos aqui de dialeto. No latim, eles chamavam de vulgata. Vulgata seria o latim falado pelo povo, pela população, pelo povão. Nós temos aqui o português clássico, o português acadêmico e o português do povo. O português do povão, né? No português acadêmico, nós vamos dizer, nós vamos à feira, ou nós vamos ao templo, nós vamos viajar, né? E no português vulgar, ou vulgata, né? Que é vulgar, significa do povo, geralzão, né? Na vulgata, nós vamos dizer, né, no vulgar, no comum, nós vamos dizer, nós vai, nós foi, uma coisa mais simples, né? Que seria um português mais primitivo, de roça, etc. Tá? Sem formalidade acadêmica. Então, você também tem isso daí nas sociedades baseadas na cultura védica, no sânscrito, etc. Então, se você pega uma escrita ou um tipo de linguagem e comunicação que é feita de uma maneira mais simplificada, então, naturalmente, você tem essas variações aí. Essa é uma das possibilidades, existem outras possibilidades, essa não é a única possibilidade, existem outras possibilidades, porém, o ponto principal é que quando nós vamos a uma loja, por exemplo, comprar um eletrodoméstico, tá? Você vai comprar uma máquina de lavar. Então, uma que tem garantia de 1 ano, outra que tem garantia de 6 meses. Né? Ambas têm o mesmo preço. Então, naturalmente, você vai comprar a que tem mais garantia. Ok? Algumas até dão garantia estendida. Por quê? Aquilo que dura mais é mais confiável. Não é assim? Não é isso mesmo?
Ou estou enganado? Procede esse contexto? Aquilo que dura mais é mais confiável. Inclusive, às vezes as pessoas falam assim, hoje em dia tudo é descartável, é líquido, né? Solúvel. Você compra um carro feito basicamente de plástico, material interno é que é de ferro, mas externamente é tudo muito, né, assim, frágil. Então, dura menos. E porque dura menos, nós temos a tendência de dizer que é menos importante ou tem menos valor, correto? Então, tá. Vamos pegar esse contexto, esse conceito, e vamos aplicar para culturas, para culturas que têm como fundamentação a metafísica, o que é basicamente, praticamente, teologia ou uma tentativa de explicar Deus, ou a consciência divina, ou o sagrado, o espiritual, etc. A gente pode também pensar dessa forma. Então, aqui o verso de hoje que nós estamos estudando está dizendo que os sábios, tá? Então, já naquele período anterior a Harappa, 8.000 anos, então você pode colocar aí quantos mil anos, né, em cima. O Srimad Bhagavatam, ele foi registrado, editado, colocado em papéis, que, na verdade, os indianos não usavam papel. Eles usavam um sistema baseado em placas de bambu, que é muito mais resistente do que o papel. Placas de bambu. Então, eles escreviam nas placas de bambu. Isso ficava registrado, né, como livros. Até hoje tem isso daí ainda. O bambu bem fininho assim, então escrevia-se naquilo ali. Mas o Srimad Bhagavatam, ou a escritura védica, foi editada, ou seja, registrada em livros, há aproximadamente 5.000 anos, que é a informação que a gente tem aqui, né, baseado nos próprios relatos dos livros. Agora, a cultura védica, o conhecimento védico já existia antes disso, por muitas centenas de anos, milhares de anos antes de ser registrado. Ele foi registrado porque os sábios identificaram que os alunos estavam perdendo a capacidade de memorização dos versos, dos temas em sânscrito, porque com a entrada de Kali Yuga, que é a chamada Era de Ferro, o ferro é facilmente corrosivo, o ferro não é muito resistente. Apesar de ele parecer ser resistente, ele se corrói com facilidade. Barcos, por exemplo, no mar, precisam ter uma manutenção constante para não enferrujarem e se corromperem. Quem mora próximo do mar, por exemplo, sabe que a maresia, né? Os ferros se corrompem com facilidade. Então, a era em que nós estamos vivendo é conhecida como a Era de Kali, que significa Era do Ferro. Então, você olha ao seu redor, tudo é ferro, está cheio de ferro, em toda parte. E os sábios já sabiam disso anteriormente. Então, como eles perceberam que a Era do Ferro estava entrando, e o ferro se corrompe com facilidade, o ferro se corrompe com facilidade também no nosso sangue. O nosso sangue é baseado, tem muito ferro no nosso sangue, por isso que ele é vermelho. Tem essa tonalidade vermelha por causa do elemento ferro. E a densidade ou a carência do elemento ferro, ou seja, essa descompressão, descalibração do elemento ferro, tornaria os seres humanos menos racionais, menos capazes de armazenar dados e com uma tendência à melancolia e ao desânimo existencial, que nós chamamos de depressão. Tá? Então, eles, prevendo essa decadência humana, eles decidiram, então, se reunir para registrar o conhecimento para o benefício dos seres humanos dessa era, porque eles não teriam uma habilidade de memorização, então teria que ser registrado para que eles pudessem ter acesso ao conhecimento original. Então isso foi há mais ou menos 5.000 anos, porém esse conhecimento já existia há muito tempo antes. Quando a gente fala isso, as pessoas, alguns acadêmicos desconsideram ou então eles relativizam essa informação, porque partem do princípio de que essa é uma afirmação esotérica baseado, né, em afirmações da religião, para defender a religião, etc. Porém, a descoberta de Harappa e Mohenjo-Daro mostra que não é bem assim, não. Essas informações procedem à cultura védica, é anterior à Era Moderna, a partir de 5.000 anos. E já havia civilização sofisticada fazendo rituais de fogo, que é o que a gente faz até hoje.
Então, se você pega uma cultura védica como a nossa, que é a que a gente está representando, né? E a gente que eu estou falando são aqueles que se sentem relacionados com a cultura védica, tá? Não estou falando de vocês, tá? De repente alguém de vocês aí não está, não se sentem conectados com a cultura védica, e está tudo bem, não tem problema nenhum, tá? Porém, aqueles que se sentem conectados com a cultura védica sabem que esse sistema, ele é anterior e ele é muito antigo, então ele é durável. O que é durável é bom. Por exemplo, onde está a Atlântida? Onde estão os Incas? Para onde foram os Maias? Né? Os Lemurianos, sei lá. O que mais? Os Babilônios. Cadê os Babilônios? Tá? Então, assim, eles são bons? São. Fizeram coisas maravilhosas? Quem pode negar isso? São pessoas ingratas. Só os ingratos negariam a contribuição cultural e intelectual que eles ofereceram à humanidade. Nós não somos ingratos. Nós não somos, assim, inoperantes na nossa relação de respeito e gratidão aos conhecimentos. Porém, aquilo que dura é aquilo que é relevante, aquilo que realmente deve ser observado como relevante. É uma questão de bom senso. Tem a ver com inclinações emocionais. Nós aprendemos com os egípcios, aprendemos com os babilônicos, aprendemos com os incas, com os maias, enfim, com todos aqueles que deixaram conhecimentos de importância e relevância para nós. Entretanto, os conhecimentos que permaneceram, que perduraram, que se mantiveram, esses são os conhecimentos que a gente tem que entender como sendo relevantes e que funcionam. Essa cerimônia de fogo, por exemplo, que nós realizamos, é a cerimônia espiritual formalizada, porque antes disso você tem o xamanismo. É só você fazer uma fogueira, se juntar 3 ou 4 pessoas ao redor e fazer sons que intencionam criar uma energia, criar uma sinestria, criar uma abertura de um portal, etc. Tá tudo bem, funciona, né, num certo nível. E muitas pessoas fazem isso, fazem fogueiras, se reúnem ao redor de fogueiras, cantam música, tudo isso gera uma energia, gera uma sinergia. Entretanto, os rituais védicos de fogo, realizados de maneira formal, sustentado com metafísica, eles têm uma qualificação superior. É diferente de um procedimento meramente xamânico no sentido, sem a formalidade da metafísica. O que você tem é uma intuição metafísica, que é uma protometafísica, é o princípio da metafísica, é como se fosse um embrião da metafísica. Não é o feto propriamente dito ainda, é o embrião. Então, você tem aí um valor relevante, mas você tem outros valores que são ainda mais completos. E esse sistema de os sábios se reunirem, realizarem sacrifícios de fogo, ou que se chama de rituais de fogo, ou jágyas, nós chamamos jágyas, sacrifício é uma palavra, né, romanizada. Os termos que nós utilizamos são jágyas, que significa iluminar a inteligência. Jágya, Agni, fogo, jágya, que adquire conhecimento, o fogo do conhecimento. São os jágyas. Então eles se reúnem, fazem os jágyas, e após realizarem os jágyas, o que eles fazem? Conversam sobre os assuntos transcendentes de importância. Isso há 8.000 anos atrás. Já, pelo menos, que é Mohenjo-Daro, Harappa, são as mais antigas registradas até agora. Tem outras, mas eles conseguiram já essas duas. Então, se nós rastrearmos a nossa história, vou finalizar minha fala, se nós rastrearmos a nossa história humana de registros, esse ritual, esse jágya, é o ritual mais antigo da humanidade, mais antigo de todos. Não há nenhum outro ritual formal, metafísico, registrado na humanidade que seja mais antigo do que esse. Esse é o mais antigo. Ele não sofreu corrosão histórica, ou seja, deterioração. Ele se mantém intacto exatamente como ele era antes. E ele ainda funciona, ele está vivo. É uma cultura viva. Nós somos demonstrações de evidências de que essa cultura ainda é viva. Não porque ela é cultura, mas porque ela é fundamentada em conhecimento. Francamente falando para vocês, se não houvesse conhecimento, possivelmente eu não estaria envolvido. Certamente eu não estaria envolvido. Porque cultura por cultura, a cultura muda. Você tem cultura em períodos históricos de variação infinita, então você não vai... Por que eu vou aderir a uma cultura de 8.000 anos atrás simplesmente por cultura? Não faz sentido nenhum.
A não ser por uma questão de vaidade estética. Aí tudo bem, pode ser prazer estético, sei lá, opção estética, tudo faz. Mas não por fundamentação, para sustentar um estilo de vida ou a defesa de um projeto de vida, como é o que nós estamos fazendo aqui. E nós fazemos isso porque há conhecimento envolvido, conhecimento metafísico, formal, racional, que pode abrigar também uma pessoa racional, e não apenas pessoas místicas. É um erro achar que o processo místico é um produto exclusivo dos místicos, tá? Isso é tirania mística. Por quê? Só os místicos podem entender os assuntos transcendentes? Só a intuição é capaz de compreender assuntos elevados? A inteligência não pode ter acesso a isso daí? Por que isso? Quem determinou isso? Isso é uma tirania. Tirania mística. O conhecimento místico, ele é acessível para todos, inclusive para pessoas racionais. E pessoas racionais também são místicas. Einstein, por exemplo, identificou a teoria da relatividade geral numa catarse mística. O professor Newton identificou a gravitação universal numa catarse mística, uma maçã caindo no céu, um poema praticamente. E ele então identificou o tema. O professor Einstein disse que ciência ou matemática, certa vez ele comentou, a ciência é 80% imaginação, praticamente isso é místico, e 20% cálculos de precisão. Então, pessoas racionais também são místicas. E por que eles deveriam ficar de fora dos assuntos transcendentais na hora de descrever a realidade transcendente? É incorreto pensar dessa forma. Por isso, o Srimad Bhagavatam é destinado a pessoas racionais, sábios, competentes, inteligentes e predispostos a compreender a pessoa suprema. E se você se identifica com uma dessas pessoas, seja bem-vinda à civilização védica, que ainda está viva. E aceita novos membros, desde que eles sejam pessoas predispostas a aprender, que é o sinônimo de pessoa inteligente. Qual é o sinônimo de uma pessoa inteligente? Não é uma pessoa que tem articulação intelectual, é a pessoa que tem predisposição e boa vontade em aprender. A flexibilidade intelectual vem como consequência da predisposição em aprender. Assim como músculos é consequência de quem se predispõe a fazer exercícios físicos, assim como beleza é consequência de quem se predispõe a dar atenção à pele, ao cabelo, etc. Inteligência é predisposição daqueles que se predispõem, é consequência daqueles que se predispõem a aprender. Os sábios se responsabilizam em tornar um ser flexível intelectualmente ou inteligente espiritualmente. O aprendiz tem que se propor ser um aprendiz com atenção, respeito ao conhecimento e interesse aos conhecimentos. Apenas isso. Ok? Muito bem. Então, eu vou pausar aqui. Muito obrigado pela atenção. Eu vou pedir, David, você pode repetir, por favor, o sânscrito e a tradução do mantra uma vez mais, por gentileza? Porque, olha, daqui para frente, nós vamos... Olha, veja bem, a oportunidade que nós estamos tendo aqui, gente, não sei. Vamos lá, vamos colocar isso aí. Olha a oportunidade que nós temos aqui. Sábios, ancestrais, se reúnem entre eles. Então, você tem uma assembleia de pessoas sábias que vão fazer perguntas acerca do sentido da vida. Isso é uma situação relevante para quem se interessa por assuntos de autoconhecimento. O que é diferente de esoterismo místico. Tem esoterismo místico envolvido, sim. Mas a razão não pode ficar de fora, pelo amor de Deus. Não caiam nesse truque de achar que espiritualidade é êxtase místico. É um erro. É vaidade isso. Espiritualidade tem que ser fundamentada com razão e conhecimento. Tá? Não é que não possa ter êxtase místico. Pode sim, mas tem que ser fundamentado em conhecimento. Senão, pode ser esquizofrenia. Como que você vai saber se o êxtase, se a experiência que você está tendo não é uma variação de esquizofrenia ou se é um êxtase espiritual? Você tem que saber. Porque tem pessoas que ficam envolvidas emocionalmente e matam outras. Isso é perigoso. É preciso ter conhecimento. É o conhecimento que define uma pessoa sóbria
de uma pessoa delirante. Tá? Então, os sábios são pessoas de conhecimento, elas são sóbrias e altamente místicas também. Então, vamos aproveitar essa oportunidade de melhorar a nossa condição de existência, aprendendo com eles o comportamento adequado de uma pessoa sóbria, elevada espiritualmente, mística e plena de conhecimento, porque eles são sábios. De referência. Devi, então, por favor, querida. Então, o sânscrito Tae kada tumunaya pratarhuta utagnaya satkritam sutamasinam praprachur ibdam adarat. E a tradução: um dia, após terminarem seus deveres matinais, acendendo um fogo sacrificial e oferecendo um assento de honra a Srila Sutta Goswami, os grandes sábios, com grande respeito, fizeram perguntas sobre os seguintes assuntos. Muito bem, então vamos ver quais são os assuntos do interesse de pessoas sábias. Tá? Vamos ver se a gente tem interesses semelhantes ou se nós estamos distante dessa realidade aí. Por isso, a gente tem aí uma referência ao norte. Né? Isso é importante. Muito bem. Om Agyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitan Yana Tasmai Shri Gurave Namaha. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namaste. Hare Om Shanti. Om Tat Sat. Hare Krishna. Muito gratidão para